Dale, galera, Berial na área. Olha só, vocês já ouviram falar sobre uma expressão chamada trepanação? Parece até alguma coisa meio estranha, né? Mas não é. Não é isso que vocês estão imaginando, não é, não te preocupe. Trepanação é um método cirúrgico que já existe há muitos anos, já na época do Egito. Porém, é um método cirúrgico muito incisivo, muito brusco, muito ruim, sabe? Porque ele consiste em abrir a tampa da cabeça para fazer uma cirurgia cerebral, e isso já existe há muitos anos, já desde a época do Egito. Só que, se eu falar para vocês que esse método cirúrgico os incas faziam com maestria, e outra coisa, quem são os incas mesmo? Eu venho respondendo isso hoje. Fica ligado nisso daí, mas antes, dá uma olhada nessa dica aí de um curso do Peter Jordan. Já volto. Dale, galera, beleza? Olha só. Tu tem vontade de fazer vídeos pro YouTube, mas é envergonhado, tem aquela vergonhinha de aparecer como eu, que sou cara de pau, enfim, mas nem todo mundo é assim. Eu já gosto de chegar aqui, conversar com todo mundo, falar, dialogar, como por exemplo, dicas, falando sobre computadores de informática, minha opinião, enfim. E tem gente que é envergonhado. Tem um cara que é o Peter Jordan. Esse cara, ele está há muito tempo na internet. E ele recentemente fez um curso, desenvolveu um curso para youtuber sem aparecer. Mas como assim? O youtuber não tem que aparecer? Na verdade não. Pega um exemplo de um YouTube, um canal do YouTube que é famoso e no entanto não aparece. Mundo curioso? É só narrativa e imagens que a pessoa aparece. Então, como é que se faz aquilo dali? Como é que se desenvolve aquilo dali? E olha que eles tinham uma renda boa, entendeu? Eles tinham uma boa renda. Hoje eles só sobrevivem daquilo dali. E você, será que não pode fazer isso daí também? Será que você não pode ser o próximo a sobreviver daquele tipo de renda? Então, Peter Jordan, ele tem não só o Ened, mas tem vários canais e ele tem muita experiência sobre isso daí. E ele está fazendo esse curso justamente com esse intuito, de youtuber sem aparecer. Eu vou deixar ali embaixo, na descrição do link, dá um confere, dá uma olhada lá, você vai gostar, nem que seja só por curiosidade, não custa nada, dá uma clicada lá para ver o que ele está querendo estar oferecendo para vocês no curso. Dá uma olhada lá, beleza? Valeu! Então, o cara manda bem, vai por mim. Mas assim, voltando, trepanação. Trepanação é um método cirúrgico que consiste em ele abrir, como eu disse, a tampa da cabeça. Ainda existe no século XIX, na Guerra Civil Americana, eles faziam bastante isso aí quando a pessoa sofria alguma lesão ou algum problema, para tirar um inchaço, por exemplo, do cérebro, ou alguma coisa desse gênero, tá? O mais interessante é que, presta bem atenção no que eu vou dizer, de acordo com um professor da Universidade de Miami, esse professor falou uma coisa muito, muito legal. A taxa de mortalidade da guerra civil, de pessoas que faziam esse método, eles eram de 45 a 56%, 46 a 56%. A possibilidade praticamente caía pela metade. A pessoa, quando fazia cirurgia, ou sobrevivia ou morria, metade. Então, a porcentagem de pessoas, quando fazem uma cirurgia dessa daí, de mortalidade no passado, e olha que eu estou falando não tão antigo assim, na Guerra Civil, uns séculos atrás. E presta bem atenção o tempo em que eu vou dizer que os incas faziam. Já por se tratar de Inca, os incas, para quem não conhece, é um povo que viveu há muitos milênios atrás, aqui na América,
do Sul, tá? América Latina. Eles vinham lá para a região da Venezuela, um pouquinho mais acima, e desciam, tem vestígios dessa civilização da época lá de cima, lá da Venezuela, aquela região, e descendo, tá? Esse povo é um povo que, como eu estou falando sobre tecnologia, era altamente tecnológico e altamente eficaz naquilo que eles faziam. Eles tinham umas coisas muito doidas, tá? Eles acreditavam em coisas muito loucas. Só que essa tecnologia, esse método tecnológico de fazer a cirurgia era incrível. Começa pelas ferramentas. Eles tinham uma ferramenta que eu não achei aqui para mostrar para vocês. É uma ferramenta que a pedra que eles acharam era mais cortante do que um bisturi. Eu vou deixar aqui do lado algumas imagens passando. Eu não sei se o YouTube vai bloquear por causa das imagens, mostra crânios, mas como cirurgia é de crânio, eu vou ver se eu consigo não ser bloqueado. Vou deixar até o canal para maiores de 18 por causa disso. Crânios com cortes dentro dele, e isso daí é a técnica de trepanação. Essa técnica eu falei que os norte-americanos na Guerra Civil fizeram isso daí por causa de cirurgias que tinham que ser feitas nas pessoas. As pessoas sobreviviam, a taxa de sobrevivência era muito baixa. Porém, a taxa de mortalidade em cirurgias nos incas era de 17 a 25%. Só 17 a 25% das pessoas morriam. Isso eu estou falando de 400 anos antes de Cristo. É exatamente isso que eu estou dizendo. 400 anos antes de Cristo, eles já faziam cirurgias com uma eficiência maior do que as modernas. Exatamente. A gente não sabe de nada, volto a dizer. A gente não sabe de nada do passado. A única dúvida que fica nessa situação é que como eles usavam, que produtos eles utilizavam para anestesiar o local, porque querendo ou não, é uma cirurgia bem crítica, é no cérebro. Eles estavam fazendo cirurgia cerebral, não é nada, não é brincadeira. Olha que os americanos morriam muito por causa desse tipo de cirurgia. E, no entanto, os incas tinham uma taxa de sobrevivência muito alta, 75% de fazer cirurgia sobreviviam, e era mais eficiente do que qualquer outro na história, durante muitos anos. Isso daí é uma taxa de sobrevivência quase dos tempos modernos. Se tu parar para pensar, não nos nossos tempos, lógico, nos nossos tempos tem toda uma regulação, tem todo um negócio, mas da virada do século, te garanto, eu não fiz essa pesquisa, mas te garanto que se eu pesquisar, essa vai ser a taxa superior de sobrevivência da Segunda que Primeira Guerra Mundial. Porque a gente, e olha que eu estou falando de técnicas de cirurgia de 400 anos antes de Cristo. Como eu posso sobreviver? Como posso afirmar que as pessoas sobreviviam? Tem pesquisas com mais de 800 cadáveres de crânios de pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia, e indícios arqueológicos mostram que essas pessoas não morreram por causa dessa cirurgia. Morreram por causa de outras coisas, mas não por causa da cirurgia. Então, a quantidade de pessoas que eram feitas esse tipo de cirurgia e que sobreviviam era muito alta. Era muito, muito, muito alta. E a gente está falando de 400 anos antes de Cristo. Então fica essa dica, tá? A gente acha que o pessoal do passado era trouxa, era burro, alguma coisa assim, mas não eram. Eles têm muito a nos ensinar. Muito mesmo. Tem coisas idiotas que eles faziam, concordo. Que algumas coisas eram bem idiotas. Alguns rituais religiosos deles eram bem idiotas mesmo.
Só que tem outras coisas que a gente pode aprender, que a gente pode tirar de proveito. A gente pode tirar de proveito desse povo. Beleza? O vídeo já está ficando longo demais. Me segue nas redes sociais, dá uma olhada no curso aí que é bem legal. Tá? Valeu! Fui!